Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Hoje eu vou fazer uma live de perguntas e respostas sobre cirurgia robótica. E eu vou chamar o meu parceirão de cirurgia robótica aqui, o Dr. Sobral, que é ginecologista, super expert aí em cirurgia minimamente invasiva, cirurgião robótico. O objetivo nosso é esse, é tirar as dúvidas, mostrar que o acesso à cirurgia robótica não é lá alguma coisa extraordinária, que é muito fácil, basta procurar um médico que faz esse tipo de cirurgia e ele vai saber dizer para você se é caso ou não de cirurgia minimamente invasiva, se é caso de robótica ou se é caso de cirurgia aberta. Realmente esse conhecimento técnico ele é importante. O que você acha aí desses que eu falei, Sobral? Dessa forma que a gente tem que passar para o paciente quais tipos de vias, né? Quais são os tipos das vias, quais são as melhores, por que às vezes não dá para fazer uma cirurgia robótica, e aí é isso aí. Essa é uma grande discussão, né? Eu sempre brinco lá com os residentes, assim, de uma forma muito séria, de que a gente sempre tem que perguntar para a paciente o que ela quer melhorar, né? Aí a primeira coisa é a gente avaliar bem a indicação da cirurgia, né? Se a cirurgia está bem indicada mesmo ou não, ou seja, se aquilo que nós estamos propondo vai de encontro com aquilo que a paciente quer melhorar, né? E aí a individualização do caso, né? E também, assim como, né, aquilo que você tem em mão em termos de equipe, de equipamentos e tal, é fundamental, né? Então eu tenho muitos colegas ginecologistas que adoram a cirurgia vaginal, mas não se sentem muita vontade com a cirurgia laparoscópica, com a cirurgia robótica, né? O ideal é que na sua equipe você possa oferecer para o paciente as mais diferentes técnicas cirúrgicas, né? E dentro daquilo que você pode individualizar, saber se ela é realmente candidata a uma cirurgia, mesmo que envolva alta tecnologia, como uma cirurgia robótica, tem pacientes que não vão ser beneficiadas com essa cirurgia, né? Então, realmente, essa discussão ela é muito pertinente, né? E é o dia a dia do nosso consultório de cirurgia ginecológica, de cirurgia oncológica, né? O que nós podemos fazer de melhor para aquela paciente que está ali com a gente naquele momento, né? Qual a expectativa dela, o que a gente pode oferecer? Igual você falou, a cirurgia ela pode ser aberta. A cirurgia aberta ela envolve um corte maior. Ela é a forma tradicional de se fazer operações, né, em abdômen, em cavidades. Ela, por sua vez, vai ter um maior trauma aos tecidos, vai gerar um pouco mais de sangramento. E isso tudo, para quem precisa de corte, é uma dificuldade que vai levar lá a um benefício. Com isso, o surgimento da laparoscopia para abrandar essas dificuldades que alguns pacientes, né, foram selecionando ao longo desses 20, 30 anos que vem desenvolvendo a laparoscopia, vem selecionando aqueles pacientes que podem fazer por vias minimamente invasivas e assim ter os benefícios de cortes menores, a reação do corpo à cirurgia é menor e a recuperação por isso é mais rápida. E por último, a gente vem a cirurgia robótica, chegou aqui no nosso estado em 2020, que a gente começou a fazer e a gente começou a ver os benefícios aí que ela traz para os nossos pacientes. E aí eu vou deixar a palavra aí para você, Sobral, para dar algum comentário
E se você já quiser trazer a primeira pergunta aí, já fica à vontade aí para fazer. A primeira pergunta que veio realmente assim, né? É a questão da qual é a vantagem da cirurgia robótica em relação à cirurgia laparoscópica, né? E aí, se você quiser responder, Alex, pode ficar à vontade. Então, como eu vinha falando, dessa dificuldade que existia para se recuperar os pacientes, todos os pacientes tinham que fazer cirurgia aberta, a laparoscopia, principalmente nas últimas 2 décadas, ela vem sendo utilizada cada vez mais para cirurgias mais complexas. Então, igual o Dr. Sobral hoje estava numa cirurgia de esterectomia, pós-miomectomia, em que ele certamente usou dispositivos altamente tecnológicos, porque a laparoscopia nesses 20 anos evoluiu muito, com manipuladores uterinos cada vez mais precisos, com equipamentos de pinças cada vez mais precisas, com energia, de forma que você corta o tecido e coagula, que você consegue fazer uma cirurgia mais bem feita com esses arsenais tecnológicos que foram surgindo de laparoscopia e com o passado, e grampeadores também, né, que quando a gente precisa cortar alguma parte do intestino, na endometriose, ou alguma cirurgia gastrointestinal, é possível cortar e costurar com o uso de grampeadores que foram desenvolvidos ao longo do tempo com a laparoscopia. E a cirurgia robótica, que vem aí, a primeira operação robótica foi em 1999 nos Estados Unidos. De lá para cá, o robô Da Vinci, ele veio a se desenvolver e cada vez mais ele traz mais tecnologia. Hoje a gente opera com o robô mais avançado do mundo, em que as pinças que eram rígidas, agora elas movimentam de forma que, ao gerar esse movimento dentro do corpo do paciente, menos sofre a parede abdominal, de forma que tem menos dor no pós-operatório, e com a visão 3D, a melhor feitura da cirurgia, existe um menor risco de sangramento, menor ainda que a laparoscopia, maior chance da cirurgia não ser convertida para uma cirurgia aberta, porque alguma dificuldade que a gente encontra na laparoscopia, a gente tem um objetivo definido que é melhorar, igual o Dr. Sobral falou, melhorar a paciente, a gente vai lá e, sendo uma dificuldade, a gente vai e faz uma cirurgia aberta que vai recuperar do mesmo jeito e a gente vai entender que precisou e que vai recuperar e nós vamos cuidar também. Mas a grande coisa que a robótica proporcionou, na minha opinião, é esse menor risco de converter para uma cirurgia aberta em pacientes obesos, pacientes com cirurgias um pouco tecnicamente mais difíceis e dessa maneira levar mais segurança para o paciente. É isso aí. E a visão 3D, né, que a robótica permite, ela consegue realmente, junto com esses movimentos que dão mais amplitude na abordagem cirúrgica, né, a visão 3D que a robótica permite, ela permite você ter uma visão melhor das estruturas nervosas, das estruturas vasculares, fazendo então uma preservação cada vez melhor, né, de partes nobres da paciente que não precisam ser lesadas, né, quando você vai às vezes tratar alguma doença, a preservação nervosa, a preservação da musculatura, a preservação de vasos, ela vai dar um pós-operatório mais tranquilo para o paciente, com a deambulação precoce, né, e uma alta mais cedo, né, porque são conceitos hoje muito bem estabelecidos que quando você consegue fazer a paciente alimentar logo, fazer a paciente caminhar logo e mandar a paciente logo para casa, né, evidentemente dentro de critérios de segurança, que ela não volte logo depois para o hospital, né, isso tudo são medidas que vão melhorando os resultados, né, no pós-operatório dos procedimentos cirúrgicos, agregando mais valor aos nossos pacientes, que podem, então, retornar às suas atividades profissionais mais cedo, de maneira que a cirurgia robótica veio agregar mais valor ainda a esse conceito de minimamente invasivo, de rápido retorno às atividades profissionais
e de rápida recuperação pós-operatória. Estão perguntando aqui se a cirurgia robótica é uma realidade no Brasil de norte a sul. Realmente, o número de robôs no Brasil tem crescido, né? Eu não acredito que esteja em todos os estados ainda, não. Eu acho que ainda existe alguma carência. A maior parte dos robôs são concentrados no eixo Rio, São Paulo, no Horizonte, mas Vitória, por exemplo, já tem 2 robôs, né? E é uma técnica que tem se expandido rapidamente. E eu acho que a tendência é essa, né? A cada vez mais baratear os custos da robótica. Lá nos Estados Unidos são 3.000 robôs que lá tem. Então, você vê que para cirurgia de próstata, 90% das cirurgias de câncer de próstata são feitas pelo robô. Porque, igual o Dr. Sobral falou, ele consegue entregar uma qualidade cirúrgica melhor, de forma que o homem vai ter um resultado de ereção melhor quando ele faz a retirada pela robótica, pois a robótica vai permitir uma cirurgia mais delicada. Então, eu acho que a evolução natural da nossa técnica cirúrgica vai permitir cada vez mais o uso mais abrangente aí para os pacientes, para os pacientes se beneficiarem. E é isso que o Sobral falou. O que o paciente consegue, né? Vai ter menos dor, né? Alguém pode falar, mas eu sou bom para dor, sou forte para dor e tudo, não vou ter problema. Mas a dor, na verdade, né? A gente cuida da dor, independente, né? O paciente com cirurgia aberta ou não. Mas existe, né? Para o paciente que opera, uma meta, no mínimo, no primeiro dia de pós-operatório, dele começar a movimentar o corpo. E no segundo, terceiro, quarto dia, ele também precisa manter essa movimentação e vai progredindo. Como o paciente fazendo a cirurgia robótica tem menos dor naturalmente, essa meta é mais fácil de atingir e por isso o corpo sofre menos. Então, igual eu estava falando, quando a gente faz uma cirurgia aberta, existem uma série de alterações metabólicas no corpo, de ordem funcional do coração, do pulmão. Os tecidos, eles precisam mais de energia para eles recuperarem da operação. Então, nota que se eu posso fazer uma cirurgia com menos agressão ao corpo, o corpo naturalmente, independente se vai ter menos dor ou não, né, que a cirurgia robótica consegue fazer isso, naturalmente o corpo vai ter mais chance de recuperar mais rápido. Por isso que não é só uma questão de menos furos ou corte menor. Veja como um todo, como o corpo ele vai precisar de menos recursos, né, para poder aguentar aquela operação. Então, por isso a robótica, né, é a evolução da laparoscopia e ela realmente, a tendência dela é ir de norte ao sul do Brasil. Então, uma pergunta aqui, Sobral. O tempo da cirurgia robótica é o mesmo da cirurgia tradicional? Então, a cirurgia robótica é mais rápida? Olha, a gente tem visto aí que a gente consegue, né, com a cirurgia robótica, ter ganhos no tempo cirúrgico, principalmente quando envolve suturas, né? Porque a sutura robótica, ela permite você os movimentos são mais precisos e as suturas são mais rápidas. Outra coisa que a gente pode dizer que a cirurgia robótica consegue melhorar o tempo, na identificação do linfonodo sentinela, por exemplo, com verde e do cianina, né, que você tem uma visão muito mais rápida, né, do que você usando, por exemplo, na laparoscopia, o azul de metileno, né? A fluorescência que a robótica permite, né, ela te dá um avanço ali. Então, por alguns aspectos, a cirurgia robótica pode, né, diminuir alguns tempos cirúrgicos. Mas essa questão do tempo, eu sempre falo que ela é um objetivo secundário, né? O importante é você ir passo a passo, fazendo a cirurgia com segurança, né? Porque aí quando você perceber, você pode ter ido rápido, né? Mas o importante é que você foi no tempo necessário para fazer com a segurança que você precisa fazer aquele procedimento.
Eu acho que é isso. O que você pensa em relação a essa questão do tempo aí? Bateu exatamente com o que eu penso. Eu acho que mais importante é cumprir a missão da cirurgia. É você fazer a cirurgia com segurança, você fazer o passo a passo daquela operação. Não é demorar, né? Vai fazer nada para demorar, mas você está ali não querendo acelerar o processo. Você quer, harmonicamente com a equipe toda, produzir a melhor operação para aquele paciente. Lógico, se essa cirurgia demora muito, a cirurgia começa a fazer mal. Lógico, ninguém vai fazer isso. Mas o que acontece, de fato, é que vários tempos cirúrgicos, por serem melhor realizados com a robótica, com a vantagem das movimentações das pinças, ela acaba acelerando e, naturalmente, uma coisa compensa a outra. Por exemplo, na cirurgia aberta, quando você abre o abdômen, depois você precisa costurar de volta. Então, existe um tempo para isso acontecer. Ninguém opera querendo apostar corrida ou querendo que isso seja rápido. Igual o Dr. Sobral disse, o objetivo da operação é cumprir uma missão de uma maneira bem feita e sem pensar no tempo. Então, o robô ele não foi concebido para acelerar a cirurgia, para fazê-la rápido. O que a gente precisa é que ela seja bem feita. E isso a gente vê na robótica, né? Uma coisa incrível, que é a cirurgia ser feita de uma maneira mais exata, mais segura. E com relação ao tempo, eu acho que ela é segura e ela ocorre no tempo que ela precisa ocorrer e o paciente recupera super bem. Maravilha. E que sala cirúrgica que é a sala da robótica, né, Sobral? Então, uma coisa que me agradou muito, muito mesmo, é que existe uma sala só para cirurgia robótica, que está ali pronta a qualquer momento para fazer a cirurgia robótica. É uma evolução que eu vejo muito interessante, porque quando você vai fazer uma cirurgia laparoscópica, existe a torre do vídeo, existe tudo pronto, é tudo seguro. Mas eu quero dizer que a sala da robótica está sempre pronta, daquele jeitinho, daquele padrão que você deixou, que você fez a última operação. Você vai voltar lá e vai estar tudo do mesmo jeito funcionando. Né? O robô ele testa tudo, ele está sempre fazendo lá na sua inteligência artificial checagem de tudo. Ele tem uma capinha que tem que cobrir ele, uma capinha estéreo. Ele tem as pinças que são de uso, tem algumas vidas. Para cada pinça ela tem 10 vidas, se não me engano, dependendo da pinça. Então, existe um custo para isso. Então, a gente vai ter que fazer um paralelo. Quais são os benefícios e quais são as vantagens e quais são os custos. Então, uma coisa que eu estava vendo, hoje eu estava, né, a minha esposa estava me falando uma coisa no livro que ela estava lendo. Uma coisa é você querer alguma coisa, alguém que está assistindo a live, eu quero essa robótica, eu quero. Outra coisa é a pessoa decidir por operar por robótica. O que é a decisão? A decisão é embasada na ação. Qual que é a ação? É ir no Dr. Sobral, é vir aqui comigo para ter a opinião concreta do caso, entender o que é custo, o que é valor, que pode ter a mais, mas receber os benefícios daquilo tudo e ter consciência, não, eu entendi quais são os benefícios, eu acho que isso é para mim, né? Eu acho que isso pode me ajudar e vai casar a ação, que é você procurar o médico para você ter a informação sobre o procedimento, nem que seja para receber a notícia que não é possível, mas de qualquer forma vai ser importante essa notícia para você. E as coisas vão surgindo, as coisas vão acontecendo e a robótica está aí. Para muita gente é possível sim, não é coisa assim de outro mundo, nem caro demais para quem quer decidir ou decide por operar por robótica. Essa é a minha visão. É isso, acho que já diria aquela frase, né, do Fernão Capelo Gaivota, longe é um lugar que não existe, né? Eu acho que às vezes, você quando for ver, né, não o preço, mas o valor, né, e quando você compreende esse valor, eu acho que as coisas vão ficando mais simples de você entender. Perguntas suas das suas pacientes aí, Alex. Então vamos lá.
Então, teve outra aqui que perguntou qual a diferença entre a cirurgia robótica e a cirurgia a laser. Então, realmente, algumas pessoas têm esse palavreado, né, da cirurgia a laser, que é a cirurgia laparoscópica, né, que a gente conhece. Muita gente fala, operei vesícula a laser. Quem dera se a gente tivesse um laser, né, que a gente fizesse assim, a gente daqui, sei lá, a gente não vai estar vivo para ver, eu acho, mas quem sabe um dia, né, Sobral? O cirurgião aponta um laser assim e o problema some. Nossa, vai ser o nosso sonho. Mas então, essa pessoa queria perguntar qual a diferença da robótica para a cirurgia laparoscopia. A gente já deu aqui, acho que a gente já respondeu essa pergunta, né? O tempo da cirurgia, né? A gente já falou, né, que o tempo é o tempo necessário para fazer a operação. Pode ser que a cirurgia robótica, em alguns pontos, pode ser um pouco mais demorada que a cirurgia aberta, mas em outros ela tem tantos benefícios que esse tempo, que às vezes pode ser menor numa operação, devido à técnica que é aplicada, só que esse tempo não é refletido em benefício, né, em pós-operatório melhor. É isso que a gente tem que fazer esse paralelo. Aí a próxima pergunta, então, nova, é aqui. Para a retirada do útero e ovário, em caso de tumor de ovário, qual que é o benefício da robótica, Sobral? Bom, aí é uma área, né? Todas as áreas da oncologia ginecológica, elas são possíveis de ser abordadas por cirurgia minimamente invasiva. E a abordagem da cirurgia minimamente invasiva, ela vem aumentando, né, a partir do momento que as equipes vão ficando mais treinadas, a partir do momento que vai ocorrendo a evolução tecnológica, né? Mas nos tumores malignos de ovário, o estadiamento, né, cirúrgico dessa paciente é que vai muitas vezes nos mostrar. Evidentemente, a gente pode fazer uma avaliação pré-operatória muito bem feita, com exames de imagem, ressonância, exame físico adequado, uma avaliação clínica adequada, e saber se essa paciente é candidata ou não à robótica já no pré-operatório. Mas nos tumores malignos de ovário, as cirurgias minimamente invasivas podem ter algumas limitações, né, em função da extensão da doença, quando a doença está com vários implantes peritoneais, e às vezes a abordagem laparoscópica vai ser melhor do que a robótica só para fazer o primeiro estadiamento cirúrgico, né, e a paciente ir para quimioterapia de primária, né, para depois a gente fazer a cirurgia adequada. Então, é possível, né, mas uma avaliação com um especialista deve ser feita para saber se a cirurgia robótica se aplica a tumores de ovários. Normalmente, nos tumores de útero, fases iniciais, tumores ovários de fases iniciais, ela é plenamente aplicável e é um local que tem avançado muito, tem sido uma grande indicação. Nossa casuística, inclusive, é muito, né, de câncer de endométrio, de tumores de ovário em fase inicial, né, tumores benignos de ovário. Nós recentemente fizemos uma esterectomia numa paciente que tinha um fibroma de ovário, né, que era um tumor que inicialmente era anexial, totalmente sólido. A gente achou até que fosse um mioma, pudesse ser um mioma, né, pediculado, né, mas era aparecido na ressonância como um tumor anexial e era um fibroma, um tumor benigno, então a gente conseguiu resolver totalmente por robótica. Mas sempre a individualização do caso aí é fundamental. Câncer de ovário é um diagnóstico que assusta. Então, a paciente que chega com uma massa anexial suspeita, ela precisa ser investigada. O mais importante é, quando a gente entra para fazer uma cirurgia para câncer de ovário, ou suspeita de câncer de ovário, ou tumor de ovário, a gente não entra com uma biópsia. Então é muito comum, às vezes, você operar, vou operar de vesícula, diagnóstico, pedra na vesícula, vai tirar a vesícula. Eu vou fazer uma cirurgia de próstata que já tem a biópsia lá, que deu um câncer de próstata. Eu quero dizer o seguinte, que na cirurgia de ovário, antes de operar, a gente vai fazer uma série de exames que o Sobral comentou, de estadiamento. Alguns deles podem ser precisos, para que quando a gente chega na operação, a gente já está ali com tudo pronto, que na hora da operação a decisão será tomada a partir do resultado intraoperatório da análise dessa lesão, que a gente tinha encontrado num exame de ultrassom, no exame de ressonância pélvica. E
Dentro de tudo, a gente vai tirar a lesão, é importante tirar ela encapsulada, sem romper, protegida por uma bolsinha, a gente tem todo o cuidado para fazer isso. Existe um limite técnico entre 10 e 15 centímetros, onde a partir de 15 centímetros fica mais difícil a gente conseguir manipular tudo e fazer por via robótica. Sendo menor, a gente consegue, e a maioria dos casos é menor. E desse caso a gente tira com todo cuidado, leva, faz uma pequena incisão, ou às vezes consegue tirar com a própria incisão da robótica, e manda para o patologista que analisa aquela lesão e fala: ah, é um tumor benigno, opa, acabou a cirurgia. Ah, é um tumor maligno, ou é um tumor borderline, que ele está no meio do caminho entre o benigno e o maligno. É um nome difícil, mas é só dizer que ele está no caminho do meio. Quer dizer que o que eu gosto da cirurgia robótica para tumores de ovário é que ali naquele ambiente eu estou preparado para fazer qualquer tipo de operação necessária num ambiente minimamente invasivo. Então eu fico feliz da paciente estar ali comigo naquele ambiente de cirurgia robótica, em que ela vai ter os benefícios de recuperar mais rápido, de ficar bem, independente se a cirurgia for só de benigna ou se for alguma coisa mais complexa, que aí vai ter que fazer algum outro tipo de linfadenectomia ou uma retirada de uma gordura abdominal, que vai poder ser feito por robótica e vai recuperar muito melhor que se fosse uma cirurgia aberta. Então, para tumor de ovário, eu vejo a cirurgia robótica como um arsenal ali, né, na mão do cirurgião, muito importante, né, um recurso que ele tem ali de sobra para poder executar o que for preciso. A cirurgia robótica é um investimento na saúde, né? E tem uma pergunta aqui né, perguntando se é possível fazer raspagem de próstata através da cirurgia robótica. A cirurgia robótica, ela tem um papel muito importante no tratamento da próstata, né? Da ressecção dos tumores, né? Não é uma raspagem, é a ressecção mesmo do tumor de próstata. É uma das cirurgias que a gente mais tem feito no Espírito Santo aí, evidentemente com a equipe da urologia, né? E o Alex até já citou hoje, 90% dos casos de tumores de próstata são tratados pela cirurgia robótica, né? A preservação da inervação, com menos distúrbio de ereção, né? Nas histerectomias, né? A mulher não fica broxa, mas ela tem denervação da bexiga, denervação do intestino. Essas denervações, elas são muito evitadas com a cirurgia robótica e por isso é um investimento, né? É um investimento que vale a pena. Isso, e para completar, câncer de reto, né, que a gente está falando da pelve, tem estudos novos, recentes, falando que a cirurgia robótica está conseguindo levar menos agressão à inervação pélvica, gerando menos impotência nos homens, menos disfunção urinária, tanto nos homens quanto nas mulheres. Uma cirurgia que eu fiz no começo, logo no começo, foi uma paciente de 25 anos. Ela tinha um tumor raro na inervação do nervo da perna, do ciático, que ele ficava dentro da pelve, atrás do útero e atrás do reto. Eu entrei por robótica. Se fosse realmente por laparoscopia, eu não faria essa cirurgia nela, porque por isso que eu estava já falando há alguns minutos atrás, que ali eu não ia estar com todos os meus recursos, porque a gente sabe que a cirurgia, quando ela é feita, a gente, quando vai fazer uma esterectomia, o Sobral vai me complementar, eu tenho certeza, principalmente na endometriose, você está preparado ali tanto para fazer uma cirurgia mais simples, mais fácil, como ser surpreendido por algum achado ali que você vai ter que ali naquele momento vencer. Então, a robótica que eu vejo, que eu consegui levar para essa paciente, que do contrário faria uma cirurgia aberta, com um corte grande na pelve, é isso, a possibilidade de não precisar do corte e recuperar melhor, e uma paciente jovem que quer engravidar, então vai ter menos aderência pélvica, vai ter maior chance de ter gravidez futura, sempre que a gente mexe na pelve com via minimamente invasiva, isso que ocorre.
Então, eu queria que você comentasse aí desse arsenal, desses recursos, Sobral, que a gente, como cirurgião, tem que ter para encarar o que é que aparecer aí na nossa frente. Exato. Então, assim, a utilização, né, de movimentos mais precisos que o robô permite, né, a estabilidade da imagem, a qualidade 3D que a imagem te dá, né, ela deve ser utilizada pela equipe cirúrgica para justamente fazer uma cirurgia com maior preservação nervosa, né, e aí com menos disfunções, né, não só na parte urinária, como na parte intestinal, né, de maneira que essa paciente possa ter um pós-operatório com menos complicações tardias, né? A constipação intestinal é uma complicação tardia da esterectomia muito frequente, né? Mulher, pela questão da progesterona, já tem uma tendência a ter constipação mais do que o homem, porque a progesterona deixa a musculatura do intestino um pouco mais lenta, né? Com a esterectomia, isso pode se acentuar. Então, a possibilidade de você ter uma cirurgia, principalmente com pacientes com esterectomia benignas, né? Você não precisa fazer cirurgias extrafaciais, você pode fazer intrafacial, você consegue ter sem dúvida, uma preservação nervosa melhor. E a robótica com a visão 3D, com a precisão dos movimentos e tal, nos permite ser mais conservador nessa área, que é um grande benefício que a robótica trouxe para a cirurgia pélvica, não tem dúvida. Então a pergunta que vem com resposta, eu acho que vai ser rápida, a cirurgia robótica é mais eficaz? Sim ou não? Sim, a cirurgia robótica consegue ser mais eficaz justamente por esses aspectos, né, da visão 3D. Quando você pega grandes séries na literatura, algumas séries mais antigas ainda não mostraram diferenças, mostravam o mesmo benefício entre a laparoscopia e a robótica. Só que a laparoscopia é uma cirurgia da década de 70, né? E a robótica começou o seu incremento na década de 90. Então, assim, tem 20 anos a mais. E a evolução da robótica, inclusive com o Da Vinci, ele permite ir juntando informações que estão sendo armazenadas e vão trazendo conhecimentos para a equipe cirúrgica que vão ser utilizados em prol da maior eficiência. Então, eu acredito que a robótica é uma cirurgia hoje já mais eficiente e que vai cada vez mais trazer benefícios para as pacientes em cirurgias grandes. Quanto maior a cirurgia e maior complexidade, se ela tem possibilidade de ser abordada de forma minimamente invasiva, a robótica vai ser essa forma mais eficaz. Como que você vê isso, Alex? A robótica é mais eficaz, eu digo que sim também, por exatamente para a gente ter um recurso muito maior para o paciente. Então, o benefício para o paciente seria estar ali com um médico que sabe aplicar a técnica robótica e que tem ali um espaço de trabalho muito amplo para ele desenvolver a missão que ele programou na operação, executar aquilo com a melhor maneira possível e que isso com certeza vai traduzir em resultado melhor, não só no pós-operatório imediato ou nos primeiros dias, mas da própria doença também. Então, para câncer de colo de útero inicial, em que é possível na mulher que não tem filhos ou que não tem prole definida, é possível fazer a traquelectomia por via robótica. O que é traquelectomia? É a retirada só do colo do útero com a manutenção do corpo do útero, que é onde a paciente pode gestar. Então, nesses casos, a mulher que faz essa cirurgia, não são todas que conseguem engravidar e ter seus filhos, mas comparando cirurgia aberta, a chance de engravidar e ter os filhos para cirurgia aberta é 40%, com a cirurgia vaginal em torno de 60%, e um trabalho mostrou que a traquelectomia com robótica teve 80% de sucesso na gestação. Então está aí um exemplo que a cirurgia robótica foi bem mais eficaz. A gente fala do robô, a gente fala do cirurgião, mas na verdade é toda uma equipe, né?
a equipe da enfermagem que nos dá suporte, que cuida do robô, cuida da logística, da sala, da preparação antes da cirurgia, é fundamental, né? Tudo na medicina hoje é uma equipe, né? E essa equipe multiprofissional, ela deve estar imbuída de fazer o melhor para a paciente e a paciente deve compreender que tem por trás ali toda uma equipe buscando o melhor para ela, né? E a gente não pode deixar de falar sempre, né, Alex? Você que é um médico extremamente humanista, né? É que esse contato com essa paciente, essa proximidade com o paciente, ela não se perde com a tecnologia. Ela deve se manter, né? Que a tecnologia não substitui esse cuidado. Ela traz, agrega valor para que a gente possa dar mais cuidado, que a gente possa dar mais carinho, que a gente possa dar mais atenção para as necessidades dos nossos pacientes, né? Nossa, Sobral, isso aí é importantíssimo. E só coincidência aqui que você falou, que na semana passada eu fiz uma live falando das principais medos e dificuldades dos pacientes oncológicos. Eu fiz um pequeno questionário para os meus pacientes, que eu tenho telefone, não são todos, mas eu tenho alguns telefones, e eu mandei para eles, falando, quais são os principais medos e dificuldades por fazer a cirurgia. E o que mais acalentou o coração deles, o que mais trouxe para eles tranquilidade e segurança, foi uma coisa que eu botei lá como informação. Então, exatamente o motivo da nossa live hoje também é dar informação para os pacientes, para as pacientes que querem ser operadas, do médico explicar para a paciente como vai ser o tratamento, o que ele está pensando, perguntar para a paciente o que ela quer do procedimento, quais são os desejos dela, qual é o problema que eles têm pela frente, explicar a cirurgia que vai ser feita, por que vai ser feita aquela cirurgia. Então, tudo isso que eu chamei de informação e que realmente tem na literatura falando sobre isso, que uma das coisas que melhoram os resultados cirúrgicos é essa coisa do paciente ter abertura, né, e confiança no médico. E a pergunta que veio aqui é, a cirurgia robótica é sem corte? Uma grande questão, né, que as pacientes relatam, né, assim, ou comentam, né, a cirurgia sem cortes. Na verdade, a cirurgia minimamente invasiva, talvez o termo mais correto seria cirurgias com pequenas incisões, né? Então, na laparoscopia, a gente consegue fazer incisões de 1 a meio centímetros, que são as mais usuais que a gente utiliza, né? E na robótica, a gente faz pequenas incisões de 8 milímetros. Todas as incisões da robótica são de 8 milímetros, a não ser uma incisão do cirurgião auxiliar, né? Do auxílio humano, que entra em campo para ajudar o cirurgião que está no console, e por ali, às vezes, a gente usa um trocáter de 12 milímetros, então tem uma incisão um pouquinho maior. Então, são pequenas incisões, não abre o abdômen. Então, o fato de não abrir o abdômen é menos aderência, mais rápida recuperação, melhor retorno à alimentação, né? Então, isso realmente não abrir o abdômen, não é não ter cortes. Tem pequenos cortes. Esses pequenos cortes, sem abertura do abdômen, permite uma recuperação mais rápida. E aí teve outra pergunta, eu não sou de Vitória, dá para vir para Vitória operar por robótica aí? Pode vir para Vitória, separa um dia para ir para Guarapari, separa também, não deixe de separar no tempo que você faz a consulta, avaliação pré-operatória, né? Um tempinho para conhecer Pedra Azul, nossa região das montanhas aqui, né? Tem áreas maravilhosas, restaurantes maravilhosos, né? Fábrica de cogumelo, cervejarias artesanais, tem muita coisa boa para se conhecer nas praias de Vitória. Vitória é uma cidade linda, né? E pode vir que você vai ser muito recebida. Igual você falou, a cirurgia robótica forma um time. Então, por ter esse time ele vai ali se mantendo, a chance do paciente chegar e ser bem acolhido, de perceber o valor, de perceber aquela melhora da qualidade daquele serviço prestado é enorme. Então, pode vir operar com a gente. Tem aqui a cirurgia robótica, ela pode precisar de ser convertida para cirurgia aberta? Sim. A paciente deve estar ciente, né, de que pode ser necessário converter a cirurgia
e se for converter a cirurgia, a gente não vai acordar ela da anestesia para perguntar se pode, a gente já vai deixar pactuado que a gente vai fazer isso para salvar a vida dela e para dar um melhor resultado cirúrgico, né? Então, a cirurgia robótica pode precisar ser convertida sim, né? Evidentemente... exatamente. Existe algumas situações, né, que a gente pode até converter a robótica para laparoscópica sem passar para cirurgia aberta, né? Na esterectomia, a gente pode fazer alguns tempos vaginais também, né? De maneira a fazer de tudo para abrir o abdômen. Mas em algumas situações é necessário fazer a abertura do abdômen e passar a fazer a cirurgia convencional. Acho que a gente consegue diminuir muito o índice de conversão, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a seleção da paciente no pré-operatório, né? Os casos adequados e também com a experiência do time, né? Da equipe, né? Da robótica, da equipe multiprofissional que trabalha com a gente. Então, acho que isso minimiza, mas não dá para garantir que não vai converter, né? Exato. E aqueles miomas grandes, a gente consegue fazer a técnica do morcelamento do mioma, protegido por uma sacolinha, em que o mioma, às vezes grande, pode ser totalmente aspirado de maneira segura e, desse ponto, não precisar de cortar. A gente fez algumas dessas, né, Sobral? É verdade. E a miomectomia é uma área onde a robótica ajuda muito a você ser mais conservador, né? E aí o fato de você ter essa tecnologia do morcelamento, né, do mioma, o morcelador elétrico, ele permite você tirar grandes miomas, né, por pequenas incisões. A paciente nem acredita depois que saiu aquele mioma tão grande ali, barriguinha fechada, né? Os resultados são muito legais. Incrível. Né? Incrível. A miomectomia, eu falo que é uma cirurgia de uma restauração de uma obra de arte, né? Como se o útero fosse uma obra de arte. E aí, para você restaurar aquela obra de arte ali, você tem que planejar bem a cirurgia, né? Conhecer bem como é que era a anatomia, como é que era essa obra de arte antes, estudar a obra de arte, né? Estudar aquele objeto bem, né? E estudar bem o que você vai fazer. E na miomectomia, às vezes, é comum, a gente às vezes até precisar de 2 tempos cirúrgicos, isso a gente deve conversar com o paciente. Às vezes tem mioma submucoso, que se retira por estereoscopia, né? Mioma subseroso, tira por laparoscopia ou por robótica. Então, é uma cirurgia desafiadora, porque o objetivo é preservar o útero para que a paciente possa preservar a fertilidade dela. Né? É a arte, né? E você lembrou que realmente a gente fez alguns casos lá também, em que a gente conseguiu fazer algumas orforoplastias, que exatamente isso que você falou, da gente manter a integridade, né, do parênquima ovariano, que é ouro, né, que vale ouro, principalmente para mulher que não teve filhos, que ali tem os óvulos, tem os folículos, e tirar ali as lesões quando possível, sem danificar ali o ovário, e isso a robótica permite fazer, né, como se você estivesse pegando com a mão. Então, realmente, esse é o recado. Eu acho que a gente falou muito de robótica, estou muito feliz aí com a presença de todo mundo aí. Eu quero agradecer o Sobral aí por essa parceria. E queria que você quiser falar alguma coisa, alguma consideração final. Alex, é uma alegria sempre participar com você dessas discussões, né? Como eu falei, a medicina a gente faz em equipe, né? Você tem sido um grande parceiro, um parceiro de primeira hora, né? E eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você no seu canal aí, com seus clientes e tal, e divulgando o trabalho que você faz na oncologia, né? E que a gente faz junto na robótica. É um prazer muito grande, tá ok? Estaremos aí sempre à disposição. Chamar. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.